Fala galera, é isso mesmo que vocês estão vendo. Apareceu sumido outra vez, dessa vez voltando a fazer um pós-jogo do Coringão aqui no canal, né? Cruzeiro 0, Corinthians 1. Pois é, né? Jogo válido aí pela jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil 2025. Sim, o Corinthians venceu o Cruzeiro lá no Mineirão. Decidi falar um pouquinho aí do resultado, vou falar sobre o desempenho, vou comentar sobre o jogo e vou dar as notas também para jogadores e para Dorival Júnior, ou seria Genial Júnior. Então, sem mais delongas, e peço perdão mais uma vez pelo meu sumiço, eu vou explicando no decorrer do vídeo. Vamos lá então, né, pro nosso pós-jogo. E galera, desde já eu gostaria para você que acompanha meu canal aqui há mais tempo, né, eu gostaria de pedir desculpa pelo fato de eu ter sumido, pela milionésima vez ter sumido aí de fazer pós-jogo. Eu cheguei até a explicar ali no vídeo passado do resumo pós-rodada que eu acabei dando uma sumida ou porque eu não tive tempo de gravar, ou porque eu acabei adoecendo. Eu tô até melhor, graças a Deus. Ainda não tô totalmente 100%. Eu ainda tô com uma tosse esporádica, né? Meu nariz também não tá lá grandes coisas. Não tá 100% pra falar a verdade. Mas no geral eu tô bem. No geral eu tô bem melhor, graças a Deus. E engraçado que meu canal tá... É isso aqui que eu tô falando, né? Engraçado que o meu canal tá aparecendo série de Netflix. Um episódio por mês, tá ligado? Um episódio a cada 2 meses. Tá aparecendo série de Netflix. Eu vou fazer um esforço, cara. Vou fazer um esforço pra não sumir tanto, né? Por mais que ano que vem não sei como é que vai ser minha demanda. Ano que vem eu vou manter o canal, mas não sei como é que vai ser a minha demanda em relação ao canal. Em relação também aos meus perfis no Instagram e no TikTok. Inclusive, se você não me segue, o arroba tá na descrição do vídeo. Eu sempre esqueço de ajeitar para colocar o link, mas eu sempre deixo o arroba na descrição do vídeo. Passa lá, me segue no Insta, me segue também no TikTok, né? Enfim, cara, é isso mesmo que eu tinha para falar. Peço perdões por mais um sumiço dessa história aqui desse canal, para você que me acompanha há mais tempo. E vamos lá então, né? Fazer então nosso resumo. Começando com o resultado importantíssimo, cara. Resultado importantíssimo para o Corinthians. É claro que ainda temos que manter a calma, ainda temos que manter os pés no chão. Afinal de contas, ainda temos o jogo da volta na Neoquímica Arena aí no domingo. O Cruzeiro é um time bom, é um time forte, é um time grande, né, cara? É um time que pode muito bem aprontar para cima de nós na Neoquímica Arena. Se o Bragantino aprontou para cima da gente no ano passado e quase nos eliminou na Sul-Americana no ano passado, pode muito bem acontecer isso contra o Cruzeiro. Espero que não, mas resultado importantíssimo, cara. Pra falar a verdade com vocês, galera, se o Corinthians trouxesse um empate, ou se pelo menos o Corinthians voltasse vivo nesse jogo de ida lá no Mineirão, eu estaria bem satisfeito. É claro que eu ia cobrar em relação à postura, em relação à competitividade, mas se o Corinthians pudesse, de repente, pelo menos voltar vivo nesse primeiro jogo lá no Mineirão, eu estaria bem satisfeito. Mas o Corinthians consegue simplesmente o melhor resultado possível, que é vencer o Cruzeiro lá no Mineirão. Ele traz a vantagem do empate para o jogo da volta na Neoquímica Arena, o que é crucial, cara. É crucial, ainda mais tratando de um time bom, como um time do Cruzeiro, terceiro colocado no Brasileirão, tendo um artilheiro do campeonato, que foi o Caio Jorge. Matheus Pereira também, muito bom jogador. Apesar que o Matheus Pereira nesse jogo foi bem marcado, Caio Jorge também não fez muita coisa. Mas, cara, resultado crucial. É claro que ainda temos que manter os pés no chão, ainda temos que manter a calma. Ainda não dá para cravar que o Corinthians está classificado. Mas resultado importantíssimo. Importantíssimo esse resultado que o Corinthians consegue nesse jogo de ida aí fora de casa, né? Vamos à escalação então. Vamos então à escalação aí do Corinthians. Inclusive, cara, antes de ir para a escalação, eu gostaria de citar... Esse time do Corinthians é engraçado, né, cara? O Corinthians passou o Campeonato Brasileiro inteiro sendo um time medíocre, sendo um time que claramente desinteressado, basicamente dando a sensação de que não queria jogar o Campeonato Brasileiro, não queria estar ali, melhor dizendo, jogando o campeonato, estar ali. As ideias, cara, mal sabe falar português, 20 anos de escola, 3 anos de ensino médio pra nada, né?
Mas, e na faculdade, inclusive, para falar, está ali. Incrível um negócio desse. O Corinthians deu a sensação de não querer estar ali, né? Jogando o Brasileirão. Mas chega na Copa do Brasil, parece que o time muda. Parece que o time se transforma. Parece que o Corinthians no Campeonato Brasileiro, ele foi basicamente um Ibis. Basicamente uma espécie aí de... sei lá, cara, um Real Valladolid jogando no Campeonato Espanhol. Mas chega na Copa do Brasil, o Corinthians vira o Real Madrid, do Zidane, vira o Barcelona do Guardiola, vira, sei lá, cara, Brasil de 70, alguma coisa assim, cara. Eu não sei o que acontece, cara. Eu não sei o que acontece com esse time aqui no Brasileirão. Ele é um, mas na Copa do Brasil ele é outro. Mas, enfim, né? Agora sim, vamos então à escalação. O Corinthians foi a campo então com Hugo Souza no gol. Na defesa tivemos então o Mateuzinho, o André Ramalho. Eu até cheguei a questionar a escolha do André Ramalho, mas no fim das contas acabei deixando de questionar. O nosso digníssimo Genial Júnior, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, compondo o quarteto defensivo. O Dorival dessa vez não inventou de escalar o time com 3 zagueiros, ainda bem. Só deixando bem claro, não sou contra a formação em si, mas para esse time do Corinthians não funciona de jeito maneira. Aí no meio campo, o Dorival volta com o quarteto, aí com Martinez, Maicon, André Carreiro e Breno Bidon. Breno Bidon fazendo a função do carro, que começou esse jogo no banco. E no ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto. Nossa dupla de ataque, time escalado pelo técnico Dorival Júnior ou simplesmente Genial Júnior. Ou de repente, sei lá, uma espécie de, como é que eu posso dizer, Dorival Mourinho, uma espécie de José Júnior. Algo assim, vai, algo assim. Cara, se tá dando de escalação, eu até cheguei a questionar aí o André Ramalho no lugar do Choca, mas no fim das contas, Dorival meio que acertou. É aquela coisa, né, cara? Eu tô tentando não ser uma espécie de engenheiro de obra pronta. Eu questionei a escalação do André Ramalho, mas no fim das contas deu certo. O Maicon, eu vi que o Dorival escolheu o Maicon pelo fato do Ranieri não ter jogado esse jogo, não foi nem relacionado, pra falar a verdade. O Ranieri. E de resto, não tem muito o que dizer não, cara. O Garro começou no banco. O Garro começou aí no banco. O Garro que não vive boa fase no time do Corinthians. O Breno Bidon começou fazendo a função do Garro, que essa é aquele meio armador. Apesar que não é muita dele, mas o Breno Bidon até que vem evoluindo. Até que vem se desenvolvendo aí nessa função. Não quero ser tão precoce assim, mas, né? Cara, a escalação, no geral, é isso mesmo, cara. É isso mesmo. Dorival não inventou. Não fez muita invenção. O Breno Bidon no lugar do Garro é basicamente isso, né, cara? Não temos um meia reserva. O mais próximo que chega pra fazer essa função do Garro é o Breno Bidon. Não tem muito o que fazer. E escalação é isso mesmo, cara. É isso mesmo. Não tinha muito o que fazer, não tinha muito o que inventar. Dorival não inventou, né? Ainda bem. E espero que ele não invente no jogo da volta na Neoquímica Arena. Por favor, Dorival, não inventa, cara. Não inventa. Faz o básico. Cara, se conseguir segurar o empate pra final, tá de bom tamanho. Vai pra final. Não inventa, cara. Por favor, Dorival. Por favor. E não tem muito o que falar, não, cara. Não tem muito o que falar, não, em relação à escalação. Bora pro desempenho, né? E, cara, falando então de desempenho. O Corinthians, cara, taticamente falando, defensivamente falando, o Corinthians fez um bom jogo. O Corinthians fez um bom jogo aí no aspecto tático, no aspecto de organização defensiva, né, melhor dizendo. Tecnicamente falando, o Cruzeiro até que, como é que eu posso dizer, cara? O Corinthians até se impôs aí no Mineirão, o que por si só é muito importante. O Cruzeiro, tecnicamente falando, por ser um time ali uma fase melhor, o Cruzeiro até tentou se impor, o que é óbvio, né? Afinal de contas, ele jogou em casa. Na verdade, não é bem casa, porque o estádio Mineirão não pertence ao Cruzeiro, mas enfim. É uma espécie de Maracanã para o Cruzeiro, mas enfim, não vem ao caso. O Cruzeiro até tentou se impor, até tentou jogar, mas não fez muita coisa. O Corinthians, defensivamente falando, fez uma boa partida. No primeiro tempo, o Corinthians fez um bom primeiro tempo. Ao meu ver, o Corinthians fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruzeiro melhora. No primeiro tempo, o Cruzeiro até tenta equilibrar, mas o Corinthians consegue meio que se manter organizado. O que não mudou no segundo tempo, o Corinthians
continuou sendo um time organizado taticamente, um time bem postado, principalmente na parte defensiva. Oficialmente fez o que dá para fazer, né? Não fez o que dá para fazer, não dá para fazer muita coisa lá na parte ofensiva, apesar que no primeiro tempo, principalmente ali nos primeiros 10 minutos ali mais ou menos, quando começa até apavorando o time do Cruzeiro, a partir dos 15 ali mais ou menos o Cruzeiro equilibra o jogo e o Cruzeiro até tenta jogar, mas o Corinthians consegue se manter organizado, bem postado defensivamente, taticamente falando. No segundo tempo, em relação à parte tática defensiva, não mudou muito, mas tecnicamente falando, o Cruzeiro melhorou de produção, mas acabou que não foi suficiente para o Cruzeiro e é basicamente isso, cara. Se a gente for olhar aqui os números aqui da partida, enquanto o notebook vai dando aquela destravada, já aproveita que você está aqui, se você estiver gostando do vídeo, já vai dando seu like, já vai se inscrevendo e peço perdão pela pigarro, cara. É pigarro, é tosse esporádica e o nariz não tá muito, não tá lá grandes coisas, mas no geral eu tô bem, tá? Eu tô bem melhor. Enquanto o notebook vai carregando, eu vou abrindo aqui os números. Vamos lá, né? Se a gente for analisar os números, o Cruzeiro teve mais posse de bola que o time do Corinthians, bem mais, diga-se de passagem. O Cruzeiro teve 63% de posse de bola contra 37% do Corinthians. O Cruzeiro teve mais posse, o Cruzeiro teve muito mais a bola. Mas foi meio que, cara, o Corinthians estava mais preocupado em conseguir ser um time bem postado defensivamente do que ter a posse de bola. O que acabou funcionando, né? Se tratando então de finalizações, o Cruzeiro finalizou 15 vezes no geral, aí no decorrer do jogo, contra 8 do Corinthians. Uma parte delas nos primeiros 10 minutos, onde o Corinthians começa bem, começa apavorando o time do Cruzeiro. Mas se a gente fala de finalizações no gol, se tratando então de chutes a gol, 2 chutes para gol para cada lado. O Cruzeiro finalizou 15 vezes no decorrer do jogo, 13 delas não foram pro gol, só 2 acabaram indo pro gol. 2 defesas ali do Hugo Souza, uma delas meio estranha, mas acabou que não aconteceu nada. Contra 2 finalizações do Corinthians, uma delas acabou sendo o gol do Memphis, né? Chances claras, 2-1 para o Corinthians. Pois é, né, cara? O Corinthians teve mais chances claras no jogo do que o Cruzeiro. Escanteio 13-2 para o Cruzeiro. O Cruzeiro bateu 500 escanteios. Grande parte deles, escanteio curto. O Cruzeiro é um time que joga muito esse escanteio curto. Ele cobra escanteio curtinho e depois usa na área. Ele fez muitas vezes sair, não funcionou nenhuma vez o Cruzeiro conseguiu ser efetivo nessa jogada de escanteio curto. Passes, o Cruzeiro teve maior índice de acerto do que o time do time do Corinthians, até porque o Cruzeiro teve mais posse e tal. O Cruzeiro teve 82% de índice de acerto de passe contra 72% do Corinthians. E o que era de se esperar, afinal de contas, o Cruzeiro teve muito mais a bola do que o Corinthians. 14 amarelos, 6-3 para o Corinthians. O Corinthians tomou bastante cartão. Um deles por Romero, que estava no banco, que sequer entrou em campo. E é basicamente isso, cara. Basicamente isso que eu tenho para falar, então, de resultado, de escalação, de desempenho. Bora falar, então, do jogo, né? Bora, então, aos momentos aí da partida. Começando, então, com o primeiro tempo, onde aos 5 minutos de jogo, ou seja, já com o Corinthians começando o jogo pressionando, meio que sufocando o Cruzeiro, a bola ficou rodando ali no campo de ataque, sobrou o Matheus Bidu que finalizou, foi travado. Na sequência, esse chute travado que gera escanteio para o Corinthians. Com esse escanteio na área, o Cássio faz a defesa numa cabeçada, não vou lembrar de quem foi. Na sequência do lance, o Memphis recebeu uma bola cruzada na área, é um gol de forma inacreditável, onde ele consegue chutar a bola para a lateral. Ei, Memphis. Aos 12 minutos, Fabrício Bruno entrega a paçoca, déjà vu. O Memphis acabou não aproveitando, chutou a bola para fora. E aos 21 minutos do primeiro tempo, acontece então o gol do Corinthians. Memphis Depay. Incrível, né, cara? Jogo decisivo, o Memphis às vezes aparece, né? Às vezes resolve dar uma da graça. O Matheus, uma jogada ali de pé em pé, Mateuzinho cruza a bola na área, e o Irabeto ajuda a bola pro meio. O Memphis foi cabecear, meio que ele errou a cabeçada, mas a bola sobrou para ele, com o gol aberto, Cássio caído. E só manda a bola pro gol, para fazer então 1-0
para o Corinthians no Mineirão. Show demais. Aos 45, sai então primeiro cartão amarelo pro Corinthians no jogo, cartão amarelo pro Memphis, por conta de um tranco que ele deu no jogador do Cruzeiro. Engraçado que esse foi o primeiro cartão amarelo do Corinthians no jogo, enquanto o Cruzeiro não tomou um cartão amarelo sequer nesse primeiro tempo. Inclusive, cara, a arbitragem do Daronco se perdeu. Mas o time do Cruzeiro também, cara. Que timinho chato esse do Cruzeiro, hein? Não nem falando de bola jogada, tô falando de time chato, aquele time que perturba os jogadores do Cruzeiro o tempo todo querendo apitar o jogo. Cara, antes de continuar aqui, eu até esqueci de citar isso aí. Cara, que a arbitragem brasileira é no mínimo questionável, todo mundo já sabe. Mas os jogadores que jogam aqui no Brasil também não colaboram, cara. Tem jogador que quer apitar o jogo, tem time que quer apitar o jogo a qualquer custo, sabe? E é aquela coisa, cara, quando você junta uma arbitragem ruim com jogadores que querem apitar o jogo, aí fica uma situação realmente difícil. O Cruzeiro o tempo todo querendo apitar o jogo, o tempo todo reclamando, o tempo todo caindo. O Caio Jorge, meio que o Gustavo Henrique, inspirava e respirava no Caio Jorge. O Caio Jorge caía pedindo pênalti. Cara, é aquela coisa, cara, é difícil mesmo. E aos 51, termina então o primeiro tempo, Cruzeiro 0, Corinthians 1. Vem então o segundo tempo, onde aos 6 minutos, a primeira jogada ali do Corinthians no segundo tempo, uma bola do Mateuzinho pro Carrilho, bola do Mateuzinho na medida pro Carrilho que cruza a bola na área, e o Urabeto erra a cabeçada e acaba mandando para fora. Aos 7, cartão amarelo pro Gustavo Henrique, eu esqueci de citar que no primeiro tempo o Romero tomou o cartão amarelo no banco. Aos 7 minutos, Gustavo Henrique toma o cartão amarelo por de uma falta. Ok, né, Daronco? Àquela altura era 2 amarelos para o Corinthians e 0 para o Cruzeiro. Aos 19, Dorival Júnior, o genial Júnior, o José Mourinho de Itaquera, começa a mexer aí no time do Corinthians. Saíram então o André Carrilho e o Urabeto para as entradas de André e Vitinho. Sai meio-campista, atacante para atacante. As trocas aí do Dorival. Aos 28, Dorival Júnior começa a estacionar o ônibus ao chamado Parque de Bus do José Mourinho, só que dessa vez no time do Corinthians. Saíram então o Martínez e o Memphis Depay para as entradas de Charles e Rodrigo Garro. Garro saiu do banco aos 28 minutos para meu Deus do céu, meio que para ser o argentino do time do Corinthians, para fazer aquela catimba, para fazer aquele jogo que o argentino faz, tá ligado? Aos 29, tá difícil, hein? Uma jogada de ataque aí do Corinthians, o Breno Bidon foi tentar um chute de fora da área, chutou meio tosco e foi travado. Aos 32 minutos, o Hugo Souza toma cartão amarelo porque ele fez cera, por fazer cera aí no para cobrar tiro de meta e tal. Era tiro de meta ou era reposição de jogo? Enfim. Aos 39 minutos, jogadaça individual do Vitinho, que dá uma caneta sensacional em cima do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. O Vitinho chutou cruzado, a bola passa raspando e vai para fora. Aos 40, Dorival Júnior, ou simplesmente José Mourinho de Itaquera, mexe no time do Corinthians. Sai então o Breno Bidon para a entrada do Andileri. Sai o Bidon do Andileri. Aí o Dorival mete aqueles com 3 zagueiros. Estaciona o ônibus, o Parque de Bus, no time do Corinthians. Aos 41, Michael toma cartão amarelo por conta de uma falta. Aos 47, o senhor Anderson Daronco dá cartão amarelo pro André. Sabe-se lá por qual razão, tirado da cabeça do Daronco. Aos 51, fim de jogo, Cruzeiro 0, Corinthians 1. O Corinthians vence o Cruzeiro no Mineirão, algo que não acontece já há um certo tempo. O Corinthians, então, sai em vantagem na semifinal da Copa do Brasil. Se vai conseguir segurar na volta em Itaquera, não sabemos. Espero que consiga. Para conseguirmos, então, ir para a final da Copa do Brasil, depois de 3 anos, a última final sendo disputada em 2022, contra o Flamengo. Curiosamente, em 2025, se o Corinthians ir para a final, vai pegar um carioca, seja o Vasco ou o Fluminense. E pés no chão sempre, né? Bora então as notas para os jogadores. Desde já, comenta aí embaixo o que você concorda, o que você discorda em relação às minhas notas. O que você discordar, deixe suas notas aí nos comentários.
comentários. Hugo Souza, nota 7. Boa partida do Hugo Souza. Mateuzinho, nota 9. Partidaça no Mateuzinho. Cara, já adiantando aqui, galera. As notas, principalmente do sistema defensivo, por conta do desempenho e do resultado também, as notas elas vão subir consideravelmente, tá? Vão ser notas altas para o time do Corinthians. E por não querer ser corneta, por querer ser gente boa com um time, eu não deixei ninguém dar nota abaixo de 5. Todo mundo foi da nota 5 para cima, até mesmo os que vieram do banco. André Ramalho, nota 8. Baita partida do André Ramalho. Ótima partida do André Ramalho. Gustavo Henrique, nota 9. Partidaça do Gustavo Henrique. Ganhou todas no alto, por baixo, no alto. Definitivamente partida impecável. Impecável do Gustavo Henrique. Só saída de bola que ele peca um pouco, mas o Gustavo Henrique é isso mesmo. Não tem muita qualidade para sair jogando. Mas, definitivamente, partidaça. Partida impecável do Gustavo Henrique, nota 9. Matheus Bidu, nota 8,5. Baita partida também do Matheus Bidu. Excelente partida do Bidu. José Martins, nota 9. Partidaça do Martins. Eu até poderia dar uma nota maior, de repente 9,5 ou até um 10 pro Martins. Só o fato dele não perder a cabeça já merece um 10. Eu acho até que eu fui injusto com o Martins, mas partidaça do Martins, nota 9. Maicon, nota 8. Ótima partida também do Maicon. André Carrilho, nota 8,5. Boa, ótima partida também do André Carrilho. Baita partida do Carrilho. Breno Bidon, nota 8,5. Também fez uma baita partida o Breno Bidon. Memphis, nota 10, cara. Fez o gol crucial. Gol crucial do Memphis. E aquela coisa, né, cara? Memphis resolvendo dar o ar da graça em momentos decisivos. Nota 10 para Memphis Depay. E o Roberto, nota 7. Pela assistência no gol do Memphis, onde uma bola cruzada aí do Caíro, do Mateuzinho, o Yuri Alberto ajeita a bola pro meio, pro gol do Memphis. Jogadores que vieram do banco agora. André, nota 5. Não fez uma boa partida, mas por não querer ser corneta, por querer ser gente boa, ainda mais que o moleque da base, eu resolvi deixar o André com nota 5, tá de bom tamanho. Vitinho, nota 6,5. Entrou bem o Vitinho, deu uma caneta em cima do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno vai ter pesadelo com o Vitinho. Rapaz, será, cara? Será que eu dou voto de confiança no Vitinho? Não tô muito confiante ainda, mas eu tenho que reconhecer que o Vitinho tá bem, cara. O Vitinho nos últimos jogos tá jogando bem. Ai, vou pensar no caso, vai. Eu vou pensar. Vou pensar no caso do Vitinho. Charles, nota 5. Entrou, fez a compactação defensiva, fez o que tinha que fazer. Garro, nota 6. Entrou para ser o argentino, para ser um argentino no time do Corinthians, fazer aquela catimba, fazer o que o argentino faz de melhor, né? Angileri, nota 5. Entrou, fez seu papel defensivo e é isso aí. Para finalizar, nota do técnico, do genial técnico do Corinthians, Dorival Júnior, Genial Júnior, José Mourinho de Itaquera, nota 10. Nota 10 para Dorival Júnior, o jamais criticado Dorival Júnior. Aquela coisa, né, cara? O Dorival... cara, o Dorival Júnior parece que entende a Copa do Brasil, né? Entende a Copa do Brasil, o nosso queridíssimo Dorival Júnior. Tricampeão, né, cara? Por 3 times diferentes, um deles sendo o São Paulo, né? Ai, Breno, fala dele, vai. Fala mais, Dorival. E é isso aí. Esse foi então o nosso pós-jogo, depois de um tempo aí sumido, como sempre, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera conhecer meu conteúdo. Um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto e é nóis!